Olá, o Escola Viva desta semana vai discutir a homossexualidade na escola. Vamos saber como educadores, estudantes e pais lidam com a diversidade sexual no ambiente escolar. É possível mesmo garantir o respeito às diferentes identidades sexuais na escola? Como a comunidade escolar lida com a homofobia? E como as redes estadual e municipal de ensino tratam o assunto? Eu sou Anete Carvalho e o Escola Viva desta semana já está no ar. A homofobia na escola é uma das ações mais desumanas que possa existir, principalmente no cotidiano escolar. A punição ainda é branda em relação aos crimes homofóbicos. De certa forma, a discriminação na escola comprometeu o meu desempenho escolar. Aqui no estúdio eu converso com a pedagoga e pesquisadora Maria Alcina Ramos de Freitas, autora da tese de mestrado Purpurina na Terra do Cangaço, refletindo a homossexualidade na escola. Ela também atua na gerência das diversidades, na Secretaria Estadual de Educação e é militante LGBT. Sininha, muito obrigada por sua presença aqui no Escola Viva desta semana. Obrigada. Você publicou, Sininha, em 2009, uma dissertação de mestrado que aborda a homossexualidade na escola. O que de mais interessante, Sininha, você traz nessa pesquisa? Eu acredito que o mais importante que a gente pode encontrar nesse trabalho de pesquisa é como esse conceito da homossexualidade foi se construindo. Como que a diferença entre os sexos foi sendo marcada pelo biológico, incutindo conceitos e valores sociais da época com o interesse de afastar o homem da mulher. Então, homem tem essas características, tem que se enquadrar nesse quadrinho, mulheres, essas que tem que se enquadrar nesse quadrinho. Então, como a gente diferencia demais, empurra demais para dois polos diferentes, apenas pela questão biológica, o que é que a gente faz? Começa a incutir conceitos de, vamos dizer assim, de ser masculino e ser feminino. E aí, nesse distanciamento entre um e o outro, surge toda a força ou a pressão contra as pessoas que não se adequam, né? Sejam homossexuais ou tenham identidades de gênero que não respondam àquilo que foi programado para o sexo masculino ou para o sexo feminino. Eu comecei a perceber que, de certa forma, eu sofria algum tipo de discriminação. Foi no ensino fundamental, terceira e quarta série. Eu era um aluno, assim, comportado. Sentava na frente, respondia às perguntas, perguntava, eu participava da aula. Quem é certinho demais, eles julgam ser um homossexual. No ambiente escolar, como educadores e estudantes da rede pública, especificamente, lidam com a diversidade sexual? Ainda existe muito preconceito, Sininha, em sala de aula? Infelizmente, ainda é muito difícil, porque, como eu te falei, esse caldeirão cultural que nós vivemos dentro dele, para você sair desse caldo grosso, né, do patriarcado, do colonialismo, da colonização dos corpos, então, como é que você faz? Você consegue estudando? Né? Na universidade ainda nós não temos cursos específicos para trabalhar ou lidar com a sexualidade, com as questões de identidade de gênero e muito menos com a homofobia. E aí o que acontece? Você vai para a sala de aula, você tenta reproduzir os conceitos de preconceito e discriminação, né? Aí quando você faz alguma formação, quando você se alerta para o que você está fazendo e como você está excluindo, impondo uma realidade que a pessoa não consegue atender, então aí surgem todas as, como é que eu posso dizer, todas as dificuldades que a pessoa sente de permanecer na escola. Então, infelizmente, a escola ainda não está preparada, né? O que é a sexualidade, né? Que é algo novo que o professor, muitas vezes, não teve isso na sua universidade, né, sobre esse trabalho, e a gente vai fazer essa orientação. O que é a sexualidade, para ele entender como é que se manifesta todos os tipos de sexualidade dentro da escola. Como é que eu estou vendo que tem crianças sendo agredidas, violentadas, e eu simplesmente me calo porque não sei o que fazer? Então, as pesquisas têm mostrado isso para diretores, gestoras, né, coordenadoras pedagógicas, professoras que simplesmente se calam diante da violência com receio por não saber o que fazer.
A homofobia na escola é uma das ações mais desumanas que possa existir, principalmente no cotidiano escolar. O homossexualismo, ele precisa ser entendido pela sociedade como uma orientação que o indivíduo, que o sujeito já traz geneticamente. Há mais casos de homofobia na escola pública do que na escola privada. Há uma explicação para isso? Eu acredito que uma escola pública, ela é laica, né? Ela deve ser laica, ela não deve ter vínculo religioso, ela não deve ser proselitista, ela tem que atender a todos e todas de forma igualitária. Então, por essa condição, né, as pessoas falam mais. Mas se eu sou de uma religião tal, né, vou para uma escola confessional, de onde eu sei que ao lidar com isso, pelo menos dentro dessa ideologia religiosa, é de forma a engolir essa identidade e não demonstrar e tal, eu já me adequo naturalmente, até porque quando eu entro numa escola, por exemplo, religiosa, né, que ela tem a marca religiosa, eu já sei todo aquele contexto porque eu faço parte dele. Então, jamais eu vou denunciar, eu vou falar. Até porque isso também implica numa relação difícil com os pais, né, que em casa também vamos dizer assim, se dedicam a modificar essa personalidade achando que isso é o melhor para a criança se adequar. Ok, Sininha, a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para saber como é que anda a questão das diferenças, né, das diversidades sexuais na rede estadual de ensino. Escola Viva volta já já. A pior coisa do mundo é você olhar para si mesmo e achar que você é um anormal, um que não presta, uma pessoa que não é digna de ter uma família, uma pessoa que não é digna de Deus até.